Fala máquina, Britão aqui. Hoje a gente vai falar sobre como passar um bom caso na visita. Então, se você quer aprender isso, fica comigo aqui até o final. Visita é o clássico, né? No internato, você está passando ali, né, numa ronda, está passando na clínica médica, na clínica cirúrgica, e tem aquele momento, tenho certeza que vocês já passaram por isso, né? Ou vão passar. O professor vai chegar para você e falar qual que é o caso do leito 10, qual que é o caso, né, do seu João, qual que é o caso do Pedrinho. E você vai ter que passar aquele caso. Só que eu quero dar um disclaimer aqui, abre um parênteses aqui. Passar o caso significa saber fazer um bom prontuário. Quem faz bons prontuários significa que examinou bem o doente, ouviu bem o doente, sabe a história. Então, assim, não tem fórmula como passar um caso. Eu vou dizer uma fórmula aqui para você ligar os pontos. Não. Qual que é o dever de casa? Boa história, um bom exame físico, está atento, beleza. Fiz um bom prontuário agora. Agora, passar o caso, aí eu vou te ajudar. Aí é chutar pro gol. Ou seja, você já fez o dever de casa. Então, o que é necessário aqui para você conseguir passar esse caso com maestria? Você precisa fazer com que o seu professor tenha o quê? Confiança em você. Você precisa passar para o seu preceptor, passar para o seu chefe, passar com quem está ali te vendo passar um caso, que você sabe aquilo que você está falando e que você fez aquilo que você está falando. Só que o problema é que na hora de você falar o que você viu, mesmo tendo feito tudo certo, você acaba se confundindo, você acaba embaralhando. Você já deve ter visto isso. Você começa, não sei o que, e fala, e não vai para frente, vai para trás, e começa a contar outra história. Aí quando você vê, alguém manda, tá, e aí? Cadê? O que o paciente tem? O que aconteceu? Eu não estou entendendo nada. Não, eu não quero que isso aconteça com você. Então, vamos lá, vamos para essa parte aqui, como a gente faz um bom caso clínico, como a gente passa bem esse caso clínico. Correto é que você faça o quê? De modo muito simples. Então agora, a partir de hoje, eu quero que você torne os seus casos de uma coisa simples de explicar. Precisa ser algo simples. E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso lembrando daquela estratégia que a gente usa muito para construir evoluções, que é o SWOP. Me bota na tela aí, por favor. Ó, SWOP, você deve ter ouvido falar subjetivo, objetivo, avaliação e planos. Se você é bom de SWOP, você vai ser bom de passar caso. Porque passar um caso nada mais é do que, em algum grau, relembrar do que você viu do doente. E como que a gente passa, então? Com o SWOP na cabeça. Primeiro, eu quero que você me conte o que você viu daquele doente, o que ele te contou. Olha, eu estou com um paciente aqui, professor, está internado, que é o Pedro. Ele deu entrada no pronto-socorro com uma dor no hipocôndrio direito, o paciente estava com febre, icterícia, náuseas e vômitos. Então, isso é a história do doente, ué. É o que ele te contou ali. Muito simples. Qual que é o próximo passo? Foi descrever objetivamente o que você viu no paciente. Professor, no exame físico, ele não tinha nenhuma alteração no exame cardiovascular, não tinha nenhuma alteração no exame pulmonar. O paciente estava ictérico mesmo na mucosa, tá? E ele tinha apalpação do hipocôndrio direito, dor comparada da inspiração. Ele tinha um Murphy positivo no hipocôndrio direito. Sem mais, professor, sem outras coisas. Ele tem um exame, ó, estou sendo objetivo aqui. Tá? A gente pode complementar, por exemplo, com algo da história do paciente, do histórico patológico dele, por exemplo. Esse paciente, por exemplo, é um diabético, é um coronariopata. Esse paciente já fez uma revascularização. Esse paciente toma XYZ remédio. Esse paciente está em uso de algum antibiótico. Ou seja, você pode colocar algum outro dado aqui, de modo objetivo da história, que seja, que corrobore para essa passagem de caso ser mais eficiente. Mas logo depois, você começa a descrever o que você pediu, por exemplo. Qual foi a propedêutica do caso? Né? Imagina que é um caso que já tem diagnóstico firmado. Ele quer saber se você sabe comunicar o caso. Então você vai continuar. Foi realizado um exame laboratorial, professor, mostrou uma leucocitose de 18.000, uma PCR elevada, fosfatase e gama alterados, né? Foi suspeitado de uma colecistite, talvez com alguma alteração biliar, que o paciente está ictérico.
Pedimos uma avaliação da cirurgia geral. Cirurgia geral pediu uma ultrassonografia que mostrou uma coledocolitíase. Um cálculo impactado lá no coledo. O paciente está fazendo icterícia por isso. Foi indicado, professor, ele pode perguntar, e aí, o que vai fazer do caso? Ah, professor, foi indicado. Agora você vê que, de certa maneira, a gente saiu do subjetivo, passou pelo objetivo, e o que a gente acabou de fazer foi o quê? A avaliação, ou seja, essa síntese, esse resumo, essa suspeição clínica, a gente deixa claro o que a gente está pensando, a gente deixa claro nossa dúvida diagnóstica, a gente deixa claro o que a gente se serviu para fechar o diagnóstico. E agora eu já vou entrar no planos, né? O professor perguntou, e aí, o que vai fazer? Eu vou falar, olha, professor, programado uma CPRE para amanhã. Né? Pediu para deixar de jejum o paciente a partir da meia-noite e pediu um TAP para ele. Pronto. Você acabou de dar o plano. Percebeu como que passar um caso, então, é percorrer de algum grau a história do doente, só que sem fazer muita firula. Você tem que ser objetivo, você tem que se apoiar na própria semiologia. A semiologia é uma base, né? Para quem sabe, e já viu a gente falar muito dentro da praxis, os meninos lá são treinados em raciocínio clínico. Raciocínio clínico é analisar, sintetizar e tomar uma decisão. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Ou seja, você analisou subjetivo e objetivo, ou seja, o que o paciente conta, a história da doença atual, o que você examinou, dados, por exemplo, de exames, propedêutica em algum grau, ela pode aparecer aqui. Depois você faz o quê? Entrega um resumo conciso que deixa claro qual que é a suspeita clínica, qual que é o estado clínico daquele paciente. Imagina se a gente estivesse falando de um paciente com colangite aqui. Mudando completamente, a história clínica é a mesma. Exames laboratoriais, leucocitose de 18.000, PCR de 100. Paciente evoluiu, olha a história, ó, paciente evoluiu, professor, com instabilidade hemodinâmica. Foi levado para a sala vermelha, foi internado em terapia intensiva, o paciente está hoje... Está entubado no ventilador mecânico, em uso de droga. Olha, eu estou descrevendo o que aconteceu. Está entendendo? Isso aqui é muito objetivo. Eu não estou dizendo, aí chegou lá no PS, aí demorou muito para subir para a UTI, porque não tinha vaga. Aí a gente teve... Isso não tem nada a ver, cara. Você falar isso numa visita, numa rotina, isso não ajuda. Não mostra que você foi mais interessado. Não, mas aí eu corri para pegar o exame, aí deu certo, porque isso atrapalha. Tá entendendo? Isso é muito comum, é muito comum. Eu sei porque, assim, a gente dentro da faculdade também, a gente vê muito isso, né? O aluno, você vê que ele viu, você vê que ele examinou, você vê que ele sabe. Na hora de contar, ele coloca um monte de coisa que não adianta e acaba atrapalhando o processo de passar o caso. Claro, deu para entender o que eu quero que vocês façam para vocês conseguirem serem mais claros, passarem mais confiança para o professor de vocês? Então, como que você organiza isso na sua cabeça? Não adianta, se você não está muito treinado nisso, não vai pensando que vai sair igual saiu aqui para mim. Antes de você se apresentar, dá uma olhada no prontuário e você vai olhar esses 4 pontos. Qual foi a história do doente? Qual que é o exame clínico dele? Tem algum exame aqui que foi feito? Qual que é a propedêutica realizada? Qual que é a suspeição clínica e por que a gente chegou nessa suspeita? E quais são os planos do paciente? O que a gente vai fazer amanhã? Se você conseguir organizar isso em poucas frases, ó, tem um paciente de 32 anos com dor hipocôndrio direito, febre, náusea e vômito. A gente pediu, né, um laboratório de admissão com leucocitose e PCR elevada. A avaliação da cirurgia geral indicou ultrassonografia que mostrou coledocolitíase. Paciente internado para CPRE amanhã às 10 da manhã, de jejum, aguardando o TAP. Pô, cara, olha que belezinha. Tu falou em 3 frases aí, um parágrafo, uma história que poderia ter ficado 10 minutos para passar, o que seria terrível para qualquer pessoa que está te ouvindo. Beleza? Ficou claro? Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui, manda para sua dupla, né, de internato, duplo do ambulatório, dupla da amizade, amigo da infância, manda para sua tia, pode mandar para todo mundo, não tem problema não. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.